Olá, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir? Oi, PH. E aí, Camila? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Também tô te bem. ouvindo bem. Bacana. O pessoal também tá escutando bem aí, ó? Acho que tá tudo ok. É? Vamos começar então? Você que manda aí, Vamos né? começar. Vou fazer uma apresentação aqui, pessoal. O pessoal tá entrando, mas né, vai ficar gravado também. Conforme for entrando, a gente vai falando né? Sim, 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 claro. Queria fazer uma apresentação. Esse vai ser o último artigo que a gente vai estar discutindo nessas lives, né? Eu estou ouvindo com a minha voz no fundo. Vocês estão ouvindo assim? Não. Está ouvindo Eu, uma voz só. Eu estou ouvindo duas. eu tô ouvindo só uma. Será que é o grande Então outro tá. aí? Tudo bem, sem problema. Ó, tem uma moça aí dizendo que tá dando eco, ó. O meu também. Será que você tira o fone Deixa eu e tirar o melhora? fone. Tá meio assim? Eu tô ouvindo O tranquilo. meu continua com eco. É, será que é o meu então? Agora, Vamos ver agora. não sei, tá melhor aí, pessoal? Tá, vê se o meu também tá melhor. Tá? Tá. Tá, então Estão dizendo que continua. continua o eco? É, estão dizendo que continua. Oh, melhorou ou continua? Acho que melhorou. Melhorou? Melhorou. Bacana, bacana. Então vamos. Então, essa é a última rodada, né, de artigos que a gente está podendo fazer as lives, que é a número 1, a revista de número 1. E aí a gente, né, vamos ver como é que vai ficar mais para frente. Qualquer coisa a gente faz também uma live da revista número 0, que a gente acabou pulando, de repente a gente retorna, e fechar esse ciclo. Então, a gente está fechando com um artigo do camarada Paulo Henrique, né, falando sobre o dinheiro na clínica e na formação psicanalítica. Então, fala um pouquinho para a gente, a ideia, né, do artigo. A gente tem já algumas perguntas, o pessoal pode ir depois fazendo outras, eu vou anotando aqui. Tá? Tá ok então. Primeiramente, dar obrigado a todos, né, que estão aqui participando da live, né? Quinta-feira, 8 horas da noite, todo mundo aí se movimentando para poder assistir, né? Então, muito obrigado a todos. E, bom, falar sobre o artigo, eu acho que ele foi produzido, né, a partir de algumas inquietações muito específicas, né? Então, eu lembro antes de eu começar a fazer o artigo da revista, eu estava relendo os textos da técnica do Freud. E aí, lá nos textos da técnica, a gente vê o Freud retornando para essa questão do dinheiro, né? E eu achei que de alguma maneira, seria interessante abordar esse problema, né? Principalmente porque, se a gente considera as coisas dentro de um ponto de vista de referência, a gente tem pouquíssimos trabalhos sobre, né? Pelo menos aqui no Brasil, se você vai... Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, no Google, né? Fui atrás de artigos e revistas, e livros também, e a gente encontra pouca coisa produzida, algumas coisas muito espaçadas, né? Então, achei que por conta disso também seria interessante tentar levantar aí alguns problemas, né? E aí, o que é que acontece? Antes de qualquer coisa, eu acho que um ponto importante de considerar acerca do artigo é o fato de que eu tento abordar o dinheiro não só a partir de uma perspectiva técnica, né? Ou seja, eu não tento trabalhar o dinheiro só a partir desse enquadre do setting analítico, o consultório, né? Aquilo que a gente lida no dia a dia. Mas eu também estava interessado em trabalhar isso a nível da nossa formação, né? Então, essa era uma preocupação muito importante para mim, né? Por quê? Porque
a psicanálise, no meu entendimento, né, os psicanalistas de forma geral, meio que se acostumaram a ocupar uma posição muito cômoda em relação a alguns debates. Né? Então, a gente geralmente se coloca em algumas discussões sobre o neoliberalismo, né, sobre o capitalismo, sobre o racismo, mas sempre a partir de uma perspectiva exterior, né, sempre a partir de uma perspectiva fora do nosso campo. Né? E eu estava tentando fazer um movimento inverso, né? Eu achei que seria interessante pegar e trabalhar com esse tema do dinheiro, né, e dessas questões do capitalismo, dentro do nosso próprio campo, né, dentro da nossa formação. Então, tentar fazer aí um movimento diferente para ver o que é que iria sair. Né? E aí, no início do artigo, a partir de algumas reflexões do Freud, eu vou tentando pensar alguns problemas. Né? Então, por exemplo, no texto do início do tratamento, o Freud vai dizer que o analista deve tratar o dinheiro sem pudor, né? Então, ele deve se posicionar de forma clara e sem rodeios acerca desse fator em específico dentro da clínica. Então, o analista nesse sentido seria aquele que cobra sem tergiversar, né? Sem rodeios, né? O que coloca o analisando nessa posição daquele quem paga, né? Quem vai pagar, né? O analisando. E aí, o par composto, né, pelo analista que cobra e o analisando que paga, parece ter virado uma espécie de dupla meio que onipresente do nosso folclore, né? Então a gente encontra muito facilmente uma série de discursos que tentam levantar meio que essa dinâmica, né? E aí eu trago como ilustração dessas citações, né, ou desse pensamento, uma série de citações, que inclusive quem me chamou a atenção pela primeira vez foi lá, inclusive um meme da Profana, né? Que não sei quem foi que fez, se foi você ou se foi o Augusto, mas é o antológico meme lá da Casa de Papel, né? Então, é analista ou é banqueiro, né? E é muito interessante isso, porque... Ah, tá aí! Fantástico, fantástico. Você está com a blusa aí da Casa de Papel, né? Mas é muito interessante isso, porque eu já tinha escutado as frases uma série de vezes, né? Mas não tinha me tocado pro teor delas, né? Então, quais são essas frases, né? Eu trago uma série de exemplos delas no texto, né? Então, por exemplo, o analisando deve pagar pelo seu sintoma, né? O analisando paga pelo silêncio do analista, o analisando paga pelo seu gozo, né? Então, é preciso bancar o desejo, né? A análise não é cara, cara é sofrer, né? O preço da sessão é alto, né? Então, esse tipo de discurso, né? A gente escuta isso a todo momento, né? Quando a gente se propõe a entrar numa discussão sobre essas questões, né? E aí, esses bordões, né? Porque são bordões, né? Porque são bordões, eles são meio que naturalizados dentro da psicanálise. Mas o curioso é que, de alguma maneira, eles apontam que opera no interior do nosso discurso, né, todo um léxico que aponta para certo regime de associação com o capitalismo. Essa coisa de paga, essa coisa de banca, né? Então, é muito interessante isso, né? Como a forma como a gente transmite a psicanálise, a forma como a gente pensa a psicanálise, está meio que contaminada por uma lógica discursiva aí. E talvez a gente não se dê conta. Né? Então, eu coloco até isso, né? De alguma maneira, o Freud teve sucesso em transmitir a ideia de que a gente não precisa assumir uma posição meio envergonhada diante do dinheiro. Ele teve sucesso nisso, certamente. Mas a nossa atual situação, a forma como a gente lida com isso, parece ter colocado a gente numa posição meio que oposta, como se a gente entrasse meio que num jogo obsceno com esse elemento, né, com esses significantes. Né, o que talvez denote aí que a gente não conseguiu caminhar muito. E aí, contra toda essa lógica discursiva, eu trago algumas citações do Lacan, né? Trago um em específico, né, que é justamente a que ele traz lá na direção do tratamento, onde ele vai falar que o analista também paga.
né? E aí o analista paga com a interpretação, paga com a sua pessoa e paga com o seu ser, né? Então, perceber, esse é um movimento muito próprio do Lacan, né? Então, enquanto todos os psicanalistas estão pensando, por exemplo, a resistência é do analisando, não sei o que do analisando, o analisando faz isso, o analisando faz aquilo, o Lacan sempre tenta puxar a coisa para o seu lado, né? Então, vamos esquecer um pouco isso, né? Vamos pensar a nossa prática, vamos pensar o que a gente faz, né? Então, é um movimento muito próprio do Lacan, e eu acho que é muito interessante, é muito salutar, né, para o nosso trabalho, né? Então, imagine, né, os psicólogos lá do ego, tudo falando que a resistência era do analisando, né? E aí o Lacan diz, só tem uma resistência, a resistência é do analista, né? Então, como é que isso é aceito, né, dentro da nossa comunidade, né? E isso, essa citação em específico, ela ajuda a gente a pensar isso também, né? Pelo menos ela ajuda, de alguma maneira, a quebrar esse par que eu estava falando, né? Porque, bom, o analista também paga, né? Então, vamos tentar pensar nisso também, né? Vamos tentar entender qual o lugar disso dentro da nossa teoria, né? E aí, a partir disso, eu começo a fazer uma série de apontamentos sobre quanto custa uma sessão, né? E aí eu trago para debate algumas outras citações do Freud, né? Então, lá no texto do início do tratamento, o Freud vai dizer, por exemplo, que se você, no final das contas, tem que cobrar caro pela análise, porque senão o analisando não vai dar valor, né? Então, as justificativas que ele dá para esse ponto são muito curiosas, né? Porque tem hora que ele diz, por exemplo, que, embora o analista trabalhe muito, ele nunca vai conseguir ganhar o mesmo tanto que um outro profissional da medicina. Então, ele tem que cobrar caro, né? Então, olha o tipo de justificativa que o Freud dá para sustentar a ideia de que o nosso tratamento tem que ser caro, né? Então, eu acho que é problemático porque é como se o Freud ele estivesse entrando numa lógica de comparação, né? Como se ele estivesse pensando o valor da sessão, não de acordo com a lógica interna do caso, mas com elementos exteriores, né? Então, ele pensando o valor da sessão a partir de uma lógica meio imaginária, né? Então, quanto é que o dentista ganha? Quanto é que... Bom, será que interessa, né? Será que é interessante entrar por aí? E aí é um ponto que eu levanto, né? E é curioso porque os nossos colegas, né, de comunidade, eles tentam fazer o jogo inverso, né? É muito interessante porque quando eles leem essas citações, quem quiser olha lá, vê lá a citação direitinho lá no artigo, né? Mas quando eles veem essas citações do Freud, eles tendem a fazer todo um malabarismo para meio que mostrar que o Freud estava atento ao fato, por exemplo, de que a análise, o valor da sessão tinha que ser alto, mas isso é muito subjetivo, porque um valor vai ser alto para um e vai ser baixo para outro, então ele estava atento com isso. E, assim, é um malabarismo sem tamanho, porque o homem está falando de coisas outras, né? E a gente fica nessa coisa de tentar, de alguma maneira, salvar ele, sabe-se lá de quê, né? De uma possível crítica, mas esse é o ponto, né? O espírito da borda, vamos dizer assim, aponta para outros caminhos, né, em relação a isso. Freud, até o início da clínica do Freud, né, ele coloca isso num texto, não lembro bem se é sobre a psicoterapia, mas eu acho que ele fala isso naqueles... lá para o final, um texto de 1925, onde ele vai falar ali, eu não sei se é propriamente o estudo autobiográfico, eu acho que é no estudo autobiográfico, que ele vai dizer que ele, na verdade, entra na clínica justamente por conta do dinheiro, para poder ganhar mais. Porque até então ele estava na pesquisa, né, na pesquisa básica, e um professor disse a ele que isso não iria dar dinheiro para ele formar uma família, casar, e aí então ele vai para a clínica. Então ele está o tempo inteiro também dialogando com essa questão do dinheiro, né? Tanto na medicina, agora na psicanálise. Sim. É algo que a gente não pode desconsiderar também, né? E outra coisa, né? Porque
a gente pode tirar uma série de consequências daí, né? Porque se o dinheiro, né, se o valor da sessão, né, ele é alto, né, quem é que vai poder frequentar os nossos consultórios, né? Então, pessoas ricas, né? Pobres não vão conseguir entrar dentro desse dispositivo, né? Porque o valor tem que ser alto. Então, tem uma citação, inclusive, que eu destaco no texto, que eu acho importante talvez destacar aqui também, que é do início do tratamento. Ele diz o seguinte, aqui na página 177, puxando para 178. Ele diz assim, ó, abre aspas, podemos nos situar bem longe da condenação ascética do dinheiro e, no entanto, lamentar que a terapia analítica, por razões externas e internas, seja quase inacessível para os pobres. Quanto a isso, não há muito o que fazer. Talvez haja verdade na afirmação frequente de que sucumbe com menor facilidade à neurose aquele a quem as necessidades da vida fazem trabalhar duramente. Indiscutível é, sem dúvida, uma outra experiência, a de que um homem pobre que produziu uma neurose dificilmente se livra dela. São muito bons os serviços que ela lhe presta na luta pela autoafirmação. O ganho secundário trazido pela doença é muito importante para ele, né? Então, taxativo, né? Aqui a gente vê o Freud falando que a psicanálise, em relação a esse problema com as pessoas que não tem tanta grana, não tem muito o que fazer, né? Então, é como se ele estivesse lavando as mãos, né? Não tem muito o que fazer. E, além disso, a gente ainda encontra algumas teses um pouco problemáticas, né? Como, por exemplo, a ideia de que as pessoas que trabalham duramente dificilmente incorrem em neurose, né? Então, é algo que pode ser lido como uma fala muito frequente até hoje, né? Que é a ideia, por exemplo, de que a terapia do pobre é a lavagem de roupa, né? Então, o que é isso, né? Como se o espaço clínico fosse, de início, vetado a essas pessoas. Então, a gente sabe, inclusive, o quanto esse tipo de discurso, de alguma maneira, coloca a psicanálise num lugar meio elitista, né? No sentido de que esse lugar do dispositivo clínico, ele é naturalizado para pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Então, além disso, a gente também encontra nessa citação do Freud a ideia de que um pobre, né, quando de fato produz uma neurose, dificilmente consegue se curar dela, né? Como se houvesse uma espécie de ganho secundário, né? Como se ele, na própria neurose, encontrasse certo senso de identidade que antes ele não tinha, certo amparo, certo cuidado, e aí ele resistiria mantendo essa condição, né? Então, são teses que de alguma maneira ainda vigoram, sabe? Isso aqui é texto de quê? Texto de, deixa eu puxar, 1913. Isso, de alguma maneira, a gente ainda consegue encontrar dentro do nosso discurso, né? Então, tem ecos aí dessas falas do Freud. Eu acho que dentro da teoria do Freud faz sentido, né? Assim, ele trazer essas coisas, da forma como ele estava pensando, porque ele coloca o trabalho muito relacionado à sublimação, por exemplo. Então, se ele coloca ali, né, como um dos pontos de objetivo de uma análise, alguma coisa da ordem desse sublimar, é como se esse trabalho ficasse nesse lugar, né? Então, o pobre, como aquele que trabalha muito, é como se isso já não fosse gerar uma neurose. E se gera, é alguma coisa que fica no lugar desse trabalho. E aí, então, haveria o ganho secundário, né, com a doença. Então, tudo isso está muito calcado ali na forma como ele pensa a teoria, né? A questão é isso que a gente está trazendo. Será que isso hoje em dia se sustenta? Ou será que esses pontos teóricos se sustentam? Sim. Né? E é muito curioso isso, né? Porque muitos psicanalistas, ao se depararem com essas citações do Freud, meio que se apressam a trazer outros contrapontos dentro da obra do Freud mesmo, para poder balancear coisas, né? Olha, o Freud disse isso aqui, mas é um momento específico da teoria. Mais na frente ele vai dizer coisa diferente, né? E um texto muito recorrentemente citado pelos colegas é um texto de 1919, que é o texto chamado Caminhos da Terapia Psicanalítica, né? E aí, nesse texto, de fato, é um texto bem político do Freud, talvez, eu consideraria que talvez seja um dos mais políticos dele, assim,
Porque o Freud ele é meio evasivo em uma série de coisas, né? Sempre quando ele fala sobre política, ele é meio evasivo, né? Hoje em dia, talvez ele usasse sapatênis, né? Uma coisa, tô em cima do muro, né? Aquela coisa, né? Mas, enfim, o que acontece é que, nesse texto, ele, de fato, assume algumas posições bastante progressistas em relação a esse tema, né? Então, ele vai fazer uma reflexão sobre, por exemplo, o fato de que a possibilidade da psicanálise ser colocada para as pessoas pobres, de ter um tratamento gratuito, né, universal para as pessoas, né? Então, de fato, ele chega a colocar isso no texto, e é justamente essas passagens que os colegas costumam trazer, né? Olha, tá aqui, ó, Freud pensando diferente, né? E o que acontece? Um texto, né, não pode ser lido apenas a partir de citações isoladas, né? E é muito curioso isso, porque o Freud fecha esse texto de 1919 com uma citação interessantíssima que, curiosamente, os nossos colegas não citam, né? Que eu trouxe até aqui para vocês também. Eu já falei disso em alguns lugares, mas vamos lá, vou trazer aqui. É o texto de 1919, página 292, na edição da Companhia das Letras, tá bom? Mas vocês vão ver o seguinte, é o último parágrafo do texto, o último parágrafo. Veremos, provavelmente, que os pobres se acham ainda menos dispostos a renunciar às suas neuroses do que os ricos, porque a difícil vida que os espera não os atrai e a doença significa para eles mais um título à assistência social. Agora percebam aqui o que é que vai vir a seguir. É também muito provável que na aplicação em massa de nossa terapia sejamos obrigados a fundir o puro ouro da análise com o cobre da sugestão direta, e mesmo a influência hipnótica poderia ter aí seu lugar, como teve no tratamento dos neuróticos de guerra. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma reedição de alguns comentários de 1913, né? A gente tem isso sendo colocado novamente, mas a gente tem um ponto muito mais interessante para o nosso debate aqui, que é o fato de que quando o Freud ele pensa esse tratamento universal para as pessoas e para essas pessoas pobres, e ele oferece isso, ele não está oferecendo psicanálise. Por quê? Porque ele está justamente colocando que o que vai aparecer e o que vai ser necessário aí é uma espécie de híbrido, né? É por isso que ele cita a sugestão direta e a hipnose, né? Então, ora, a psicanálise ela se constitui justamente por um abandono desses elementos. E ele está dizendo que isso vai ter que ser colocado no tratamento com essas pessoas, né? Então, ele não está oferecendo psicanálise, pelo menos não nesse texto, né? Então, essa é uma coisa para a gente ficar atenta também, né? E aí, o que é interessante em relação a isso? É como se a gente tivesse, como se ele tivesse, a gente tivesse diante da ideia de que existiria uma espécie de funcionamento diferente um funcionamento clínico diferente para as pessoas, né? Então, com pessoas pobres a gente vai atuar assim, com pessoas ricas a gente pode, de fato, atuar com a psicanálise stricto sensu, né? Então, esse argumento da diferença entre pobres e ricos na clínica também não é tão incomum no nosso campo, né? Então, por exemplo, a ideia de que pessoas mais pobres têm pouco vocabulário para fazer análise, né? Então, lacanianamente, isso aparece da seguinte forma: não, é porque fulano tem uma pobreza simbólica, né? Fulano tem uma pobreza simbólica, né? Então, o que a gente está diante aqui? A gente está diante de uma espécie de ideal de como as pessoas efetivamente deveriam falar sobre as suas angústias, né? Como se houvesse uma espécie de código de comunicação pré-estabelecido, onde eu só poderia atender se você falasse da maneira X. Se você não falar da maneira X, então eu não consigo, né? E essa é a questão, né? Isso denuncia a nossa incapacidade de operar com o sofrimento para além de uma determinada bolha, que é uma bolha de classes. Esse é o ponto, né? Não é qualquer bolha, é uma bolha de classes, né? Então, algumas medidas já são meio que tomadas com o intuito de tentar minorar essas questões. E aí eu faço algumas provocações em relação à história do valor social, né? Então, o que é o valor social, né? É a história... Isso aparece na prática de muitos psicólogos e também de alguns psicanalistas, né? A ideia de que, bom, o valor social ele é feito para abarcar o atendimento
com pessoas que são de baixa renda, né? São pessoas que estão localizadas em determinados territórios, são pessoas que são universitários, né? Então, tem essa coisa do valor social que aparece aí. E aí, o que é que acontece? A primeira pergunta que a gente poderia fazer, a partir dessa história do valor social, é justamente qual valor não passa pelo social, né? Qual é o valor, né? Por quê? Esse é um ponto que eu pergunto no texto, né? Até que ponto a prática de atendimentos com valor social acaba, de alguma maneira, reforçando o abismo de classes que existe no interior do nosso discurso, né? Então, a gente meio que naturaliza o fato de que alguém muito rico, quando paga, esse valor não é social, esse valor não tem nada a ver com a sociedade, esse valor não tem nada a ver com política, né? O único valor que de fato é social, o único valor que circula aí, que tem alguma coisa a ver com essa dinâmica, é o valor de alguém que tem condições econômicas mais baixas. Isso é falso, né? A gente não precisa naturalizar isso, né? Então, se o Jeff Bezos tem lá 200 bilhões, sei lá quanto ele tem, isso passa pelo social, né? E não é um valor apartado, não é uma coisa naturalizada, não. Isso tem uma série de implicações políticas, né? Tem uma série de reforços. E aí, por isso... Outra coisa que se coloque nisso que você está falando, né, esse link, é essa divisão também que se faz de que, bom, se é social é fora do consultório, muitas vezes, então é em ambulatório, é em consultório de rua, né? E são, né, aí seriam poucos os analistas que poderiam fazer social, porque são aqueles que estão começando, e o valor que não é social seria dentro do consultório. Então, é como se também fizesse não só a questão do valor, né, de pensar essa questão do simbólico, mas do espaço também, ficaria dividido. Sim. De fato, perfeito, Camila. E é muito interessante porque você fala isso, né, a coisa de quem está começando, né? Então, quem trabalha com valor social é quem está começando, né? Eu trago até uma citação lá da tese lá, né, que a gente sempre indica, a tese lá da antropóloga, que ilustra bem isso, né? O fato de que a gente sempre intui que um analista jovem, ele vai lá trabalhar com o valor social, ele vai lá cobrar, ele vai poder cobrar mais baixo, mas um cara que tem, sei lá, 30 anos de clínica, seja lá o que for, não vai fazer isso, né? Ele vai cobrar o quê? 300 pau, 400 pau, né? Então, é outra lógica, né? Outra lógica. E a gente meio que trabalha nessa escadinha, né? A gente meio que entra na clínica, né? E bom, vou fazer aqui o valor social, vou aqui atender assim, mas daqui a um tempo, né? Daqui a um tempo eu posso prescindir disso, né? Porque eu vou ter mais experiência clínica, eu vou ter mais tempo na escola. Então a gente começa a colocar, vou ter mais nome, né? Na comunidade e tal. A gente começa a colocar uma série de demarcadores que são exteriores ao caso, né? São exteriores ao caso, né? A gente estabelece o valor com marcadores exteriores àquilo que está acontecendo no set, né? Então isso é muito, muito problemático, né? E aí, outra coisa que eu coloco é que, e esse é um ponto importante, né? Se a análise é cara, isso diz muito não só de quem frequenta os nossos consultórios, mas também de quem efetivamente acaba se tornando um psicanalista, né? Por quê? Porque não custa lembrar que todo mundo fala que a nossa formação é cara, né? A gente adora falar isso também, né? A formação do psicanalista é cara, né? E de fato é cara pra caralho, né? Então, se você vai lá tem análise pessoal, tem supervisão, tem evento, tem escola, tem livro, como é? Congressos sempre Congresso, né? Tem mais análise pessoal, né? Então tem tudo, né? Tem tudo e mais um pouco. E a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Que tipo de pessoa consegue sustentar, né, o tal tripé, se a gente trabalhar aí com essa história do tripé, né? Dentro de um ponto de vista financeiro, né? Porque se tudo é caro, quem é que consegue sustentar isso? Né? Quem é que consegue sustentar isso? Não, e o ponto é esse, né? A responsabilidade sobre esse problema sempre cai naquele que é o aspirante a ser psicanalista, né? Então, é de sua responsabilidade que essa formação se dê, né? Então, nós não estamos interessados em questionar o formato verticalizado da nossa formação
e de como nós concebemos a nossa prática, né? Porque é como se não é um problema político, é um problema individual seu, né? Então, você não consegue pagar a escola lá que cobra R$ 200 mensais, então é porque falta desejo para você, né? Então, você mora aí numa cidade, né? Eu sempre falo isso, você mora aí em Tupaciguara, nos confins do Brasil, né? Lá em Minas Gerais, então você vai ter que sair aí de Tupaciguara, ô Pedro. Você vai ter que ir para Belo Horizonte, né? Você vai ter que ir para lá, porque você não pode estudar por meios virtuais, você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, você também não consegue pagar a sua análise, que custa R$ 150 por semana, então é um problema seu, uma resistência sua, né? Por quê? Porque provavelmente o analista estava se aproximando ali do seu... Rapaz, olha o forró grande, viu, aqui? É o meu vizinho. Vocês estão escutando ainda? Mais ou menos? Vamos lá. Então, o que acontece? O analista estava se aproximando de um complexo patogênico seu. E aí você sai, resistência sua, né? Então, percebe, as saídas são sempre individuais, né? As saídas para os problemas são sempre individuais, né? E essa questão, né? Eu trago isso no texto, né? É possível que o fato da nossa formação ser atravessada pela palavra caro, de alguma forma, nos deixe muito confortáveis para quando nós, de fato, nos autorizamos analistas, nós cobrarmos igualmente caro dos nossos analisandos, né? Então, é como se a gente estivesse diante de um jogo que se retroalimenta, né? Então, são duas dinâmicas que estão, de alguma maneira, conjugadas. E esse é o meu esforço dentro do artigo, é de mostrar isso, né? Mostrar o quanto essas duas coisas estão ali amalgamadas, né? Então, um outro ponto que eu coloco é que a história dos analistas que, borda fecha, analistas que trabalham a partir de um valor X, né? A minha sessão custa a partir de um valor X. A gente sabe que isso é muito particular e tal, mas a gente poderia estar divertido do fato de que, se algo desse tipo é sustentado, a gente está de alguma maneira indicando que esse valor da sessão ele está meio que cristalizado, né? Então, se é só a partir de tanto, né, e só é assim, e só vai ser assim, tem aí uma questão de cristalização, né? Você não está, de alguma maneira, pensando esse valor dentro do caso, né? Dentro das condições materiais que aquilo, um contexto clínico pode exigir, né? Então, e aí é por isso que na reta final do artigo eu trago essa questão da discussão sobre o significante, né? Porque trabalhar com significantes é entender que o preço da sessão pode assumir o valor que for, o que não necessariamente quer dizer que uma pessoa rica tenha que pagar muito e uma pessoa pobre tenha que pagar necessariamente pouco, né? E aí eu trago, são péssimos os exemplos, né? Usar exemplo é sempre complicado, mas eu trago uma ilustraçãozinha, né? Lá no artigo, que é, por exemplo, chega alguém na nossa clínica que é muito rico e está de alguma maneira indicando para a gente que as pessoas só se aproximam dela por conta da grana, né, por conta de uma espécie de interesse e tal, e aí você, no final da sessão, pega e diz, bom, a sessão custa R$ 10, né? A gente quebra com isso. O que a gente está fazendo, né? A gente está, de alguma maneira, tentando restituir a potência de um ato analítico para que algo novo apareça, né? Então, a gente está trabalhando com a lógica interna do caso, a gente está tentando pensar isso fora da caixa. Não é porque alguém tem muito dinheiro que eu vou necessariamente ter que cobrar muito dessa pessoa, né? Então, esse é o ponto do texto, é a gente conseguir questionar essa associação teórica muito rasteira que os colegas fazem entre caro, dinheiro e valor, né? Porque está meio que tudo junto, né? E isso constitui e configura a adoção de uma série de imperativos dentro da nossa clínica, né? Porque a gente fica ditado por isso, né? Então, acho que é isso, né? É importante para nós considerarmos sobre essa questão do dinheiro, não só essas questões técnicas, mas pensar na dimensão política da coisa. Porque o ponto é esse, né? Uma psicanálise que, de alguma maneira, esteja interessada nessa dimensão política, vai conseguir oferecer um espaço horizontalizado, não só para as pessoas
que chegam na nossa clínica, mas também para as pessoas que aspiram chegar aí nessa posição de analista, né? Então, tem uma questão de classes aí, tem uma questão racial aí, que talvez fosse importante de considerar, né? Então, é mais ou menos isso o artigo, né? A gente tem umas perguntas aqui, eu acho que isso que você falou no final, eu vou começar pela última pergunta, porque eu acho que se liga bem isso que você acabou de falar, que é essa dimensão política, né? Que o que você está falando ali da comunidade e pensar ali isso que sempre vem como uma ordem individual. É alguém que não deseja o suficiente, alguém que não investe o suficiente, e aí o problema estaria aí, né? Uma colega perguntou: culturalmente, a psicologia e a psicanálise têm fama de serem elitistas. Qual seria uma forma de quebrar essa barreira para além do próprio consultório? Ou seja, fazer chegar a mensagem para as pessoas que têm engessado a ideia de que é caro se tratar. Como poderíamos, enquanto categoria, e aí tem essa dimensão do grupo, né, quebrar isso de uma forma mais ampla? Sim, sim. Essa pergunta é interessantíssima, né? E muito necessária para todos nós, né? Por quê? Quem mandou essa pergunta foi a camarada Bruna, né? Espero que ela esteja aí assistindo, né? Nossa camarada aqui de Fortaleza mandou. Mas na pergunta dela tem uma indicação interessante, que é essa história do categoria, né? Talvez seja justamente por aí que a gente devesse começar para pensar o problema. Por quê? Porque psicanalista é bicho que não se junta não, viu? Né? Porque a gente está meio que contaminado por essa história, além de ter essas inúmeras picuinhas, né? Além de ter aí essa coisa, né? Meu imaginária, né? Essa coisa muito de briga, de decisão, de não sei o quê. Além de ter tudo isso, nós, de alguma maneira, sustentamos muito comodamente essa história do 1 a 1, né? No sentido de que a interpretação cada um tem a sua, né? Orientação cada um tem a sua, né? Então essa aqui é a minha verdade, não existe verdade toda e tal. Isso constitui uma série de entraves para a gente pensar um processo político que seja de fato coletivo. Então talvez a primeira questão seja justamente conseguir pensar um grupo amplo e forte de pessoas, né, de psicanalistas tentando trabalhar com uma orientação mais ou menos comum. Então, sair um pouco dessa história de que cada um tem sua leitura, cada um tem sua verdade e tal, que não sei o quê, e como se não houvesse, por exemplo, problemas em determinadas leituras, porque esse é o ponto. A gente não pode encarar que qualquer leitura é válida, porque não é, né? Tem algumas leituras que são muito mais interessantes e tem outras que são totalmente falsas. Então, o primeiro ponto seria pensar uma categoria, né, orientada por um projeto comum. Esse é um ponto. Um segundo ponto, né, e esse primeiro é muito complicado, né, mas um segundo ponto que talvez me pareceria interessante seria constituir espaços de debate que, de alguma maneira, se proponham a pensar esse problema, mas a partir de outros espaços não tão tradicionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Fazer, vamos dizer assim, discussões e eventos para se debater essa questão da horizontalidade desse processo, né? Para se debater o fato de que a psicanálise não tem nada, não existe essa associação entre tratamento psicanalítico e alguém rico e tal, fazer esse tipo de debate em espaços que não as escolas, porque as escolas estão absolutamente encasteladas, né? Não tem nenhum contato, não vou dizer que não tem nenhum contato, mas o contato com a população é muito escasso, né? É muito escasso. Então, talvez seria interessante fazer essas discussões em territórios, né? Então, levar isso para a comunidade, né? Falar com a organização, por exemplo, de um bairro, de uma determinada região, e fazer uma discussão com as pessoas de lá, né? Então, a gente estava discutindo isso também com o camarada Augusto, né? Ele falando da própria universidade, né? A gente sabe que a universidade, ela, embora tenha esse caráter elitista, ela é pública também. Então,
é um espaço que a gente também precisaria, de alguma maneira, disputar, né? Então, entrar nesses espaços, para além das escolas, né? As escolas são interessantes, podem ser interessantes, podem ser bacanas, mas tentar pensar esses debates para além desses muros, né? Chegar junto, né? Em outros locais e apresentar para quem de fato interessa. Para quem de fato interessa, sabe? Então, essa talvez seria uma resposta possível aí. Uhum. Um outro colega perguntou agora, com o fim do capitalismo também haveria o fim da psicologia como um todo? Né, que ele falou ali da psicologia social crítica, e o Augusto falou que no seminário 13 o Lacan coloca que uma das condições da psicanálise de existência é o capitalismo. Né, quando o Lacan vai falar ali do sujeito ao sujeito da ciência, é uma ciência moderna que está ali já limitada, né? Ou seja, que já está ali circunscrita nessa sociedade e nessa visada capitalista. Sim, sim. Eu não conhecia essa referência aí do Seminário 13. Ô, camarada Augusto, tá escondendo as referências. Depois você manda pra gente aí também, tá bom? Mas eu não sei nem o que responder sobre isso. Não tinha pensado ainda sobre essa questão. Acho interessante a gente, talvez de alguma maneira, tentar se aproximar desse debate. Quem foi o rapaz? Depois pede para ele falar comigo também. Quero trocar uma ideia com ele. Manda no direct lá que a gente vê. Manda no direct lá que a gente vê, continua esse papo. Mas eu, sinceramente, agora... Talvez seja interessante pensar que o sofrimento neurótico, ele advém, de fato, de toda uma estrutura, né, um arranjo ali que depende dessa forma de funcionamento social, que passa pelo capital. Sim, porque isso é muito interessante. Eu estava conversando, acho que hoje com a camarada Jéssica, né? E aí, a gente conversando sobre isso, né? Eu acho que eu até já falei com alguns de vocês também do grupo sobre, né? Então, tem casos que chegam para a gente, por exemplo, onde a gente vê muito claramente essas determinações do capitalismo influenciando na própria neurose. Né? Então, é um trabalho aí constituído por uma série de explorações, né? A gente está diante aí de uma maquinaria que, de alguma maneira, enseja culpa, né? E enseja todo tipo de neurose nas pessoas, né? Então, você fica esgotado, né? Então, jornadas de trabalho absolutamente absurdas, né? A gente tem o governo que tem, né? E a gente fica meio com tudo isso, né? Então... tem isso, né? Tem esse ponto aí. Uma outra pergunta em tempos de pandemia, uma sessão de análise pode ser gratuita? E um outro colega perguntou agora, qual a posição do dinheiro numa análise? Sim. Eu achei interessante essa pergunta. Em tempos de pandemia, né? Como assim em tempos de pandemia? Ele faz essa espécie de dissociação, né? Então tem como se dentro da pandemia fosse uma coisa, né? E fora da pandemia fosse outra, né? Eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível. Inclusive, dentro do nosso fazer, né? Por conta, inclusive, da pandemia, a gente teve que fazer uma série de rearranjos aí, né? Então, por exemplo, muitas pessoas deixando de receber, muitas pessoas entrando em desemprego, né, e entrando em intenso sofrimento, pessoas que eram acompanhadas, e aí chegam para a gente e dizem, olha, não está dando e tal, dentro de ponto de vista financeiro, será que a gente pode diminuir o valor da sessão, será que a gente pode ver um acordo e tal, que não sei o quê, e o que acontece? Se um analista, diante de uma situação desse tipo, taxativamente pega e começa a pensar, né? Porque olha como é a maquinaria, né? Olha como é a nossa maquinaria. Se o analisando ele está, de alguma maneira, pedindo para diminuir o valor da sessão, é porque ele não está mais investindo na sessão. Né? Então, ele quer gozar em outro canto. Né? Então, tem alguma coisa aí e tal. E a gente diz não. Né? E a gente diz não, a gente interrompe isso. Né? Vamos interromper o processo e tal, faça alguma coisa, dê seu jeito, entende? Quer dizer, é o tipo de fala que está totalmente apartada dessa dimensão política. Né? É totalmente calcado nessa bolha. Né? A gente não consegue pensar para além
desses textos aí de 1915, né, de 1913, né, a gente fica de alguma maneira preso nisso e isso impede o nosso avanço, né? E aí é o ponto, né, que a gente pode se perguntar, né, até que ponto somos nós, analistas, que somos neuróticos em relação a essa questão do dinheiro, né? E nós tentamos incutir neurose nos analisandos também em relação a isso, né? Quer dizer, as coisas poderiam ser mais simples. Poderiam ser mais simples, né? A gente não precisaria, enfim. Tem outra pergunta, o que se pensaria, né? O que se pensa sobre o tratamento custeado por outra pessoa que não o próprio analisante, no caso de um analisante adulto? Outra pessoa pagando por ele. Sim, sim, sim. Essa é uma pergunta interessante, né? Por quê? Porque ela só pode aparecer no interior de um edifício teórico que concebe a ideia de que quem tem que efetivamente pagar a análise é quem está lá conosco no divã. Né? Essa pergunta só pode aparecer num edifício teórico desse jeito. Né? Então, a nossa teoria diz que quem tem que pagar é quem nos visita. Né? E aí... Indivíduo. Sim, sim, sim. E aí só pode parecer estranho uma situação dessa. Só pode parecer estranho, né? Mas esse é o ponto. Isso não necessariamente precisa ser um estranhamento, né? Primeiro porque clinicamente a gente se depara todo o tempo com situações dessa ordem. Então, isso é muito comum, por exemplo, na clínica com crianças e adolescentes. Né? Então, a gente já se depara com isso, gente. Tá bom? A gente já se depara com isso. E as análises deixam de acontecer, né? Será que deixam, né? E outra, né? Outra questão, que é o fato de que isso, a pergunta dele vai para o tal do adulto, né? Bom, dentro de um contexto econômico também, isso pode aparecer tranquilamente. Então, por exemplo, o camarada está lá trabalhando, entrou o escroto do Bolsonaro, né, e o Paulo Guedes, fizeram o que fizeram, a economia está uma loucura, e aí o que acontece? Você perde o emprego, você perde o seu trabalho, e aí você entra em parafuso, e a sua mulher, que está com emprego ainda, mas está sofrendo pra caramba também, né, mas que está com emprego ainda, vai lá e, ô João, vai lá, procura um atendimento, eu vou pagar para você as sessões e tal, né, e isso pode aparecer tranquilamente, por que não? Né? Então, essa questão, a priori, isso não precisa ser um problema para a gente. Isso pode, de alguma maneira, ser questionado e, de alguma maneira, ser levantado, se isso aparece na fala do analisando. Porque o analisando pode efetivamente chegar e dizer para a gente, olha, eu estou vindo aqui e tal, e é uma merda estar aqui porque eu me sinto muito humilhado, porque é a minha mulher que está pagando as sessões, e isso está sendo um entrave, eu me sinto menos homem, eu me sinto, eu estou com o meu orgulho ferido e tal. Aí sim a gente pode trabalhar, né? A gente vai trabalhar isso e de alguma maneira colocar em questão, né? A gente vai interrogar, vai poder perguntar e ver o que está acontecendo, né? Mas se não, para que a gente vai entrar nessa de novo, bota mais neurose, sabe? Uma colega perguntou agora, quando não é possível acordar o valor diretamente com o analisando, no caso do analista, por exemplo, que trabalha numa clínica dessas, né, que tem às vezes multiprofissionais, né, sei, pré-estabelecido. Pois é, eu trabalhei já em uma clínica, né, desse tipo. Para mim é infrutífero. Para mim é infrutífero. Mas eu justifico isso teoricamente. Por quê? Porque se você... É a coisa do valor fixo. Né? Então, essas histórias do... porque as clínicas, elas fazem projetos, né? Então, projeto social, o projeto não sei o que, projeto universitário. E, bom, essa é a questão. A gente não precisa entrar no projeto porque a clínica está oferecendo. Ou então a gente pode tentar conversar para que, no final das contas, a gente consiga entrar no projeto para captar analisando, mas a gente possa ter certo limiar para conversar com o analisando, porque esse é o ponto. A gente precisa conseguir manejar isso. Né? Seria interessante, talvez, manejar isso. Porque
se a gente tem um valor fixo e específico, isso pode gerar um problema. Isso pode gerar um problema. Então, não sei. Eu penso assim, não necessariamente, né? Porque Sim. quando a gente trabalha em ambulatório onde a pessoa não paga nada, né? Ela pagar um valor fixo, ela não pagar nada, poderia também trazer uma questão ali. Talvez seja, de fato, no caso a caso, se pensar o manejo disso. Porque o dinheiro entra como um artifício, né? Onde a gente tem uma ferramenta a mais para se manejar alguma coisa ali em torno do caso. Mas não necessariamente é único e não necessariamente se não tiver ou se tiver fixo será uma grande questão. Isso vai depender ali do caso. Tô de acordo. O meu problema é a gente não ter como manejar de jeito nenhum, sabe? Talvez seja isso, porque esse é o ponto, né? A gente não pode estar atado assim. Isso tem que ser de alguma maneira conversado, tem que ser construído para que a gente não fique de mãos atadas, porque mais na frente isso pode ser decisivo para o caso, né? Não sei, mas enfim. E uma outra pergunta é quando, ainda mais hoje em dia, né? Muitos analistas não aceitam pagamento se não for em dinheiro. Tem que ser em dinheiro. Não aceitam débito, não aceitam transferência bancária, não aceitam cheque. E aí a colega perguntou o que a gente acharia disso, né? Essa exigência do pagamento ser apenas em dinheiro. Sim. Isso é muito interessante, é muito engraçado também, né? Porque antes da pandemia, a gente ouviu os analistas reiteradamente colocando que o dinheiro tinha que ser pago em espécie, né? Presencial, né? Então, de fundo a gente tinha a ideia de que no ato de pagar em espécie, o indivíduo iria ali se implicar mais com uma perda, né? Porque ele iria ver o dinheiro indo embora da carteira, né? Então, tem toda a suposição de que a materialidade do dinheiro dava aí um estatuto para essa perda que precisaria ser sentida, né? Então, isso é muito comum, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Por quê? Porque a pandemia veio, né? E com ela, a grande maioria dos analistas, de repente, começou a receber transferência bancária sem nenhum problema. Né? Sem nenhum problema. Né? E aí, essa questão, né? Mudou alguma coisa aí, né? Por que em uma hora esse procedimento era terminantemente proibido, né? Era um escândalo, né? E de repente não é mais, né? Para mim, de alguma maneira, isso só mostra que o que a gente tem nessa situação em específico é a falta de uma teoria substancial, né, para dar conta daquilo. E aí a gente cai na moralidade, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Né? São os ditames morais, né? Porque a gente não tem essa teoria forte para sustentar. Né? E aí tem isso, né? Esse é um problema também, porque esse tipo de fala, de alguma maneira, supõe que essa perca, que seria importante, teria que estar conjugada com certa materialidade, né? Então, tem outro problema para a gente dentro de um ponto de vista lacaniano. Será que essa perda, se é importante, é da ordem do material, gente? Né? Será que é isso? Será que é eu ver o meu dinheirinho indo embora, indo lá para a bolsa do analista? Será que é isso, né? Será que é da ordem de eu ver o negócio? Entende? Então, complicado, né? Acho que não é por aí, justamente porque o Lacan pensa em outro tipo de materialidade, né? Que é justamente a tal da materialidade do significante, né? Então, não é algo do concreto, né? Enfim. Acho que a gente tem 5 minutos, né? Tem uma colocação ali que o Bergson fez de uma analista que coloca ali que aceitar pagamento via PicPay seria colocar um outro na análise. Sim. Isso aí já é evolução dessa primeira pergunta, né? Porque é como se assim, sempre tivesse que ter uma exceção, né? Sempre tivesse que ter uma coisa. Então, olha, agora a gente, é como se dissesse assim, primeiro passo, não aceitamos de jeito nenhum transferência bancária. Segundo passo com a pandemia,
aceitamos transferência bancária, mas PicPay não. Então, tem que sempre ter esse negócio, entende? Não sei se é por aí, né? Não sei se é por aí, né? É sempre um ponto ali de impossibilidade, né? Vira-se uma É, resistência ali. é uma resistência, exatamente, né? O seu artigo também é salutar nisso, né? Mostra da resistência teórica, né, Camila? Justamente isso, né? Essas regras que você falou no início, né, que viram ladainhas, porque são repetidas ali como regras que têm que ser mantidas, o dinheiro entra nisso, né? É muito complicado, como são, é o que o Lacan fala, né? São pontos abstratos, pontos de abstração que o analista cria para afirmar alguma coisa e o quanto isso tem consequências clínicas, né? E consequências no tratamento de cada um. Aí, Sim, quando sim. esses pontos não se formam, né? Não tem ali essa dimensão de importância, né, que os analistas dão, como isso não se coloca e como coisas outras podem aparecer, né? Colegas, por exemplo, que às vezes na pandemia continuam atendendo ali por um valor reduzido, enfim, dão um jeito ali para continuar mantendo. O que às vezes aparece disso que antes não aparecia, de diferença, né? Justamente por um ponto ali que a pandemia que criou, Sim, né? E talvez sim. antes da pandemia isso não se criasse, né? Então, Tô de acordo, tô de acordo, tô de acordo. e aí como é que a gente faz? O pessoal tem mais pergunta? Você Temos tem, 3 minutos. tem 3 minutos, é. E uma outra que eu, na verdade, eu não entendi. Assim, o dinheiro cifra alguma coisa para ser decifrado depois? Sim. Que Eu sou brincadeira de significante, né? Eu vi essa pergunta da camarada, acho que é Cíntia o nome dela. Aham. E aí o que que acontece? A gente não sabe muito bem em que contexto isso foi dito, porque ela disse que ouviu isso em algum canto, leu isso em algum canto, mas eu acho que a gente pode utilizar essa frase em específico para pensar uma coisa, que é o fato de que essa história, né, do deciframento que vem depois de um ciframento, né, como se no dinheiro a gente tivesse aí uma questão que devesse ser decifrada, como se no dinheiro o dinheiro comportasse um segredo aí que a gente teria que desvendar na análise e tal. E esse é o ponto. Quem garante isso, gente? Quem garante isso? É óbvio que o dinheiro pode, em algum ponto, em alguma medida, em algum caso, aparecer como fundamental dentro de uma neurose, né? Configurar ali um dos elementos chaves. Mas você pode passar uma análise de 5 anos, 4 anos com alguém e isso nunca ser uma questão. Né? O que, que tem para ser decifrado? É como se a gente tivesse. De novo a história, né? A gente fica neurotizando a coisa. Tem alguma coisa? Não tem, gente. Às vezes não tem. Mas a gente tem que aceitar isso, né? Então, vamos ficar por aqui? A gente tem 1 minutinho. Queria agradecer a todo mundo que veio, que nos É. assistiu. A gente tem um público até maior para encerrar esse ciclo. Foi a sua presença, Camila, que o pessoal gosta de você. E aí Foi o pessoal chegou junto. Vai. maravilhoso. É o grupo Borda, então. Se não é você, é o grupo Borda. Então, E vamos colocar para as pessoas que a gente vai continuar vendo as lives, continuar vendo as publicações. A gente vai ter uma revista ainda esse ano. Alguém perguntou se a revista era semestral. A gente está revendo isso. A gente já tem 2 no site para vocês verem. Esse ano vamos ter uma. E aí a gente vai podendo colocar ali, conforme a gente vai fazendo as postagens, publicações, traduções e os eventos também. Entre no site bordalacaniana.com e deem uma olhada no site como um todo para vocês verem o que a gente já produziu e as atividades que cada um, às vezes individualmente, de repente procura alguma coisa em grupo, a gente está fazendo. Tá bom? tá bom. Obrigado a todos, viu, pessoal? Até a próxima aí. Tchau, pessoal.